Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Cypher é um ser enigmático, um paradoxo por natureza, um dos anjos caídos do capítulo dos Dark Angels dos Space Marines. É um dos membros desse capítulo legalista que se acredita ter se voltado para o caos durante a heresia de Horus, no início do 31º milênio. Cypher é um ser envolto em sombras, uma entidade cujos movimentos são envoltos em um mistério. Seus motivos e métodos são em si mesmo um enigma. Até mesmo o nome ou título pelo qual é conhecido parece esconder algo. Embora não se saiba se é uma metáfora ou mais um enigma. Para o Império em geral, Cypher é totalmente desconhecido, ou um mito, uma sombra ou uma história para assustar crianças, que parece estar de alguma forma conectado ou procurado pelos Dark Angels e seus capítulos sucessores. Para os imperdoáveis, Cypher é um ser de lendas e especulações incalculáveis. Cypher é aquele a quem os mestres dos Dark Angels buscam acima de todos os outros, pois ele é seu inimigo mais odiado. Os Dark Angels perseguem Cypher desde a queda e a traição catastrófica em Caliban. E ele escapou da captura por quase 10.000 anos padrão. Durante esse tempo, Cypher apareceu em cada um dos 5 segmentos, materializando-se como se viesse do nada. Onde quer que ele apareça, traz consigo morte e destruição. Embora não se saiba se ele é o culpado ou apenas um arauto da desgraça. Cypher raramente instiga os atos violentos que invariavelmente ocorrem quando está presente. Na verdade, ele parece agir como um catalisador, atiçando o ódio e a desconfiança daqueles ao seu redor, transformando-os em fogo devastador. Cypher desaparece de cena tão abruptamente quanto chegou. Mundos queimam em seu rastro. Além da devastação e da ruína, há outro aspecto que Cypher deixa para trás. Lendas e rumores abundam após a passagem da misteriosa figura vestida em uma túnica. E intriga sobre sua rápida partida é amplificada pela inevitável onda de perguntas que se seguem. Às vezes, esses interrogatórios são conduzidos por inquisidores ou seus agentes, enquanto em outras, fuzileiros espaciais do caos buscam mais conhecimento sobre a figura enigmática que entra e sai de suas fortalezas. Independentemente de outras facções chegarem para fazer perguntas, os Dark Angels sempre seguem o rastro. Com expressões sombrias e taciturnas quanto ao seu próprio propósito, eles questionam qualquer um que tenha entrado em contato ou possa ter falado com Cypher. Aqueles que têm algum conhecimento ou são suspeitos de tê-lo são levados por um interrogador capelão de armadura negra. Poucos retornam. Quanto a quem ou o que Cypher realmente é, ninguém pode dizer. Aqueles que o testemunharam em ação relatam que ele veste vestes cerimoniais simples, muito parecidas com as dos Dark Angels. Sob sua vestimenta podem ser vistas as grossas placas de uma armadura ancestral. Mais estranho ainda, porém, é que não importa onde Cypher apareça na galáxia. É apenas uma questão de tempo até que os Dark Angels ou um de seus capítulos sucessores o sigam. Os capelões interrogadores fazem muitas perguntas, mas não dão nenhuma resposta. Apesar da busca constante por Cypher, ninguém conseguiu capturá-lo ou destruí-los. Ou pelo menos é o que parece. Os Dark Angels acreditaram que Cypher havia sido neutralizado em inúmeras ocasiões, mas ele sempre retorna. Suas lealdades e motivações permanecem impossíveis de se adivinhar. Pois embora tenha lutado ao lado das forças imperiais e do caos ao longo dos milênios, ele quase sempre traz seus aliados com o tempo. Alguns acreditam que Cypher segue um plano vasto que ninguém pode adivinhar, exceto talvez o próprio Imperador. Outros acham que suas aparições e atos são aleatórios. O capricho de um ser
cuja própria existência deveria ser impossível. Seja qual for a verdade, ninguém jamais capturou o misterioso fuzileiro espacial por tempo suficiente para descobrir. Mas é óbvio para os poucos bibliotecários dos Anjos Negros que estudaram os dados compilados com as ações de Cypher, parecem seguir algum padrão, ou missão que só ele conhece. Não é sequer possível deduzir se Cypher é a favor ou contra o Império, um aliado ou inimigo daqueles que traíram os Dark Angels. A única certeza é que desastre e conflitos o seguirão. Sempre que ele aparece, a catástrofe parece segui-lo. A queda de Caliban foi uma das últimas grandes catástrofes sofridas pelo Imperium durante os dias sangrentos da heresia de Horus. Esse é o terrível segredo guardado pelos Dark Angels nestes últimos 10 milênios, que a incorruptível Primeira Legião sucumbiu à corrupção, quando o segundo em comando da Legião caiu. Lutero corrompeu muitos de seus irmãos através da vil sedução do caos. Os traidores foram finalmente derrotados em uma batalha colossal que resultou na destruição do planeta natal dos Dark Angels, Caliban. Mas muitos deles sobreviveram e foram lançados no Warp e espalhados pelo espaço e tempo pelos poderes ruinosos do caos. Os eventos da traição de Lutero são conhecidos apenas por alguns membros antigos selecionados entre os Dark Angels e seus capítulos sucessores, o chamado Círculo Interno. Esses sobreviventes derrotados são conhecidos como os Anjos Caídos, ou apenas os Caídos. Caçados impiedosamente pelas companhias de elite de morte e obrigados a se arrepender pelos seus pecados pelos temíveis capelões interrogadores dos Dark Angels. E então são executados. Desde então, o elusivo caído, conhecido como Cypher, está em fuga, evitando ser capturado há quase 10 mil anos padrão. Durante esse tempo, Cypher apareceu por toda a galáxia, materializando-se como se viesse do nada. E onde quer que apareça, traz consigo morte e destruição. Embora muitas vezes não se saiba se ele é o culpado ou apenas um arauto da desgraça e conflito. Embora os relatos sejam frequentemente contaminados por vieses e contradições, parece que Cypher raramente instiga os atos violentos que estão envolvidos. Na verdade, ele parece atuar como um beacon, um farol, em que tudo ao seu redor flui para ele. A que parece, ele é só um farol da desgraça, um ímã de destruição e morte, transformando-os em um fogo violento e incontrolável. Em cada caso, Cypher simplesmente some e deixa para trás um rastro de morte e destruição. E ele não deixa pista sobre onde aparecerá em seguida, além da devastação e da ruína. Há outro rastro que Cypher deixa para trás. Lendas e rumores abundam após sua passagem misteriosa. Ninguém sabe quem Cypher realmente é. Ninguém pode afirmar de onde ele veio. Os Corsários Vermelhos, ainda fervendo de raiva pelo que acreditavam ter sido sua traição durante a campanha Skovan, pensaram ter encurralado o elusivo Cypher no cruzador de ataque Rapier. No profundo vazio do espaço, eles pararam o Rapier, mas ao embarcarem encontraram apenas cultistas do caos. Antes de todos serem mortos, nenhum dos cultistas conseguiu verificar o paradeiro do misterioso fuzileiro espacial que estivera entre eles, nem como Cypher escapou. Lord Cypher era originalmente um título dentro da Ordem de Caliban. Para garantir que suas orgulhosas tradições fossem mantidas, os mestres governantes selecionaram secretamente um único membro para se tornar o Lord Cypher. Ao assumir o título, o Lord Cypher renunciou ao seu próprio nome, ocultando sua própria aparência sob um manto e capuz. Era proibido que qualquer outro reconhecesse seu antigo eu.
pois Lord Cypher abandonaria sua própria personalidade e daquele dia em diante incorporaria as leis, os costumes e as disciplinas rígidas da Ordem. Ele recebeu a responsabilidade de garantir que as tradições da Ordem fossem mantidas e que os recrutas e mestres nunca fossem autorizados a se desviar de seus elevados ideais. O Lord Cypher aconselhava os mestres em todas as questões de protocolo e oficiava em muitas cerimônias importantes. O Lord Cypher ocupava uma posição elevada, que a Ordem levava extremamente a sério, pois sabia-se que era da natureza da galáxia retroceder e das estruturas entrarem em colapso. Cypher, do 41º milênio, ainda incorpora muito desses princípios antigos. De todos os caídos, nenhum é tão odiado, ou mesmo temido pelos anjos negros, quanto o enigmático indivíduo conhecido como Cypher. Após seus primeiros encontros, os Dark Angels começaram a perceber que este caído poderia ser diferente, devido aos seus motivos desconhecidos e à sua grande capacidade sobrenatural de escapar repetidamente da garra deles. Os Filhos do Leão começaram a olhar para Cypher com crescente cautela. Como fuzileiros espaciais, eles não temiam nenhum inimigo, e sua legião manteve a reputação de ser inabalável em batalha. Mas apesar disso, começaram a temer Cypher, temendo o que ele talvez representasse, temendo o que ele refletisse sobre eles, e temendo que ele fosse nada menos do que a própria condenação manifestada. A maioria dos que conhecem Cypher acredita que ele é um vilão. Se seu plano incalculável der certo, quem sabe de quanta destruição ele é capaz. Há rumores de que seu objetivo final é matar o próprio imperador. Alguns do círculo interno, não os capelães, mas os interrogadores e aqueles de mente mais aberta, consideram outra possibilidade. Talvez Cypher esteja tentando se redimir, tentando redimir os atos de seus irmãos caídos, ou desviar a humanidade de algum curso predestinado que só ele conhece. Aqueles que pensam assim se calam, pois este é, na verdade, um pensamento mais assustador. Significaria que os Dark Angels estão do lado errado mais uma vez. Sempre que, ou onde quer que Cypher apareça, problemas e desastres se seguem. Sua aparição anuncia a chegada de mais decaídos, embora não se saiba se eles atendem ao seu chamado ou se ele tem algum conhecimento prévio de suas atividades. Às vezes Cypher tem sido associado a demagogos, aqueles que se levantam para agitar as massas, enquanto em outras vezes ele tem sido associado a comandantes militares. Com uma regularidade inquietante, Cypher chegará a algum ponto crítico, e sua presença desencadeará uma série violenta de eventos repetidamente. Tem sido assim há quase 10.000 anos. Cypher já foi visto ao lado de equipes da morte, ou até mesmo exércitos inteiros, embora nunca se possa determinar com precisão se ele é realmente um membro da força ou mesmo seu comandante. Mais mortal do que o mestre sabotador, mas bem treinado, a aparição de Cypher, mesmo nas situações mais benignas, causou estragos que mudaram o curso de grandes guerras. Mais do que qualquer outro dos caídos, Cypher tem sido um assassino sombrio e camuflado, deixando para trás um rastro de vítimas poderosas, embora raramente seja Cypher quem puxa o gatilho. Os Dark Angels se esforçam para presumir que esses alvos foram escolhidos e mortos pelo próprio Cypher. Mas frequentemente os fatos que os levaram a essas conclusões são ambíguos. Certamente destruição e morte seguem o rastro de Cypher. Os alvos e destinos de Cypher são tão inescrutáveis quanto tudo mais se sabe sobre ele. O homem é um poço de mistério. Entre suas mortes confirmadas, de acordo com os registros dos Dark Angels, estão governadores planetários, senhores da guerra, dos fuzileiros espaciais do caos, mestres de capítulos dos fuzileiros espaciais, covens de feiticeiros, líderes de culto e inquisidores de alto escalão.
Naturalmente, os Dark Angels nunca compartilharam nenhuma dessas supostas provas com ninguém fora de seus próprios capítulos sucessores de classificação mais próxima. É um paradoxo, como um período de apenas 50 anos, os atos de Cypher puderam resultar na morte do maligno e corrupto senhor da guerra, Favian, o dourado da hoste impecável, bem como do robusto e leal Bartolomeu Loxor, supremo grão-mestre dos anjos da absolvição. O Imperium enviou frotas, exércitos e assassinos para acabar com o governo de Overfiend Tyrannex, flagelo do setor Drakeburn, e todos os esforços falharam com centenas de milhares de vidas perdidas. No entanto, Cypher sozinho foi capaz de localizar a fortaleza de Overfiend, penetrar suas defesas e abater o inimigo, libertando instantaneamente bilhões das subjugações sobrenaturais de Tyrannex. O rastro de Cypher serpenteia pelo caminho dos Dark Angels, e ele o atravessa com deliberação. Depois de matar o Tyrannex de Overfiend, crivá-lo de buracos e deixar para trás fragmentos de projéteis de Bolter e queimaduras de plasmas únicas, que são a marca registrada de suas duas pistolas, Cypher teve a coragem de instalar um dispositivo de localização dos Dark Angels. Em questão de horas, a rocha estava perto o suficiente e os exterminadores da Asa da Morte se teleportaram para a sala do trono de Overfiend. No entanto, de Cypher não havia vestígios. Não parece ser uma sombra ou mesmo provocação da parte de Cypher. Ele parece guiar os Dark Angels e a humanidade a um propósito. De fato, a existência contínua de Cypher atesta a sua habilidade aparentemente mística de evitar a captura. Toda vez que perseguidores se aproximam, ele demonstrava uma incrível capacidade de escapar. Ao longo dos séculos, o círculo interno dos Dark Angels sugeriu que Cypher está sob proteção de algum poder superior. O fato de sua vida ter continuado desde os dias anteriores à heresia de Horus fala da presença de poderes sobrenaturais. Embora por um tempo, o então grão-mestre dos Dark Angels, Raphaelos, tenha afirmado que Cypher não era uma pessoa, mas muitas, de que outra forma explicar sua longevidade e sua aparente indestrutibilidade. Talvez Cypher fosse apenas uma máscara, uma persona assumida quando a última foi destruída. Ironicamente, Raphaelos foi um dos grãos-mestres a perder a vida na perseguição de Cypher. Embora nunca tenha sido comprovado se o inimigo dos Dark Angels foi ou não responsável por suas mortes em ambos os casos. Ao longo das eras, os Dark Angels encontraram muitos de seus irmãos caídos. Alguns cometeram atos hediondos, degradando a si mesmo e ao seu honrado primarca. Mas nenhum deles conquistou tanto ódio quanto Cypher. O círculo interno dos Dark Angels odeia Cypher com uma versão inexplicável. Nem mesmo Marbas, o único entre os caídos a ser elevado a príncipe demônio, é visto com tamanha fúria. Os Dark Angels realizariam de bom grado qualquer ato, por mais vil que fosse, para capturar Cypher. Nos ajude. Faça um pix de qualquer valor. Qualquer ajuda é mais do que bem-vinda. Nos ajude a manter o canal funcionando. Se você chegou até aqui, digite Cypher nos comentários. É um gesto simples, mas de extrema importância para o canal. Se você gostou, considere se inscrever. Curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.